Amém, glória a Deus. Vamos iniciar, irmãos, mais um culto, louvor e adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa tarde de domingo, eu quero saudar os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar iniciando, nós estamos agora, por causa da situação aparente, nós estamos aí usando de tudo que está à nossa altura, de tudo que é necessário utilizar para que o Evangelho, para que a palavra do Senhor ela não pare de ser pregada. E assim como Deus nos deixou, essa estratégia, nós vamos estar utilizando nesse momento, atualmente com os cultos transmitidos. E se Deus assim aprover, nós estaremos brevemente voltando em comunhão nos templos. Que Deus possa abençoar a nossa vida. Vamos passar por um breve período de oração e leitura da palavra para que o Senhor venha nos abençoar ricamente, em nome de Jesus. Amém? Deus Pai, querido Deus, nós queremos agradecer o Senhor, queremos agradecer a Ti, ó Deus, por esse momento, por este período, Senhor, que o Senhor tem preparado para o Teu povo. Um período, Senhor Deus, onde estamos passando de fato por uma dificuldade tremenda, Pai, que é essa pandemia, o afastamento, Senhor, da Tua igreja. Mas uma coisa, Senhor, nós temos a agradecer ao Senhor, que mesmo, Senhor Deus, afastados, mesmo, Senhor Deus, em um período, Senhor Deus, de fato dificultoso, o Senhor, ó Deus, tem cada vez mais se mostrado, Pai, juntamente com o Teu povo. Nós queremos Te agradecer, nós queremos louvar o Teu santo nome, porque somente a Ti é dada a honra, a glória e todo louvor. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos. Amém e amém. Amém, irmãos. Eu quero convidar você a abrir a sua palavra em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Nós estaremos lendo e falando um pouco a respeito de uma indagação que o Senhor tem colocado no meu coração, onde Ele, uma vez, me perguntou o quanto eu amava o Evangelho, eu amava aquilo que Jesus Cristo, seu Filho, deixou para nós nessa terra. E ontem Deus tem me dado uma palavra a falar exatamente sobre essa temática. Eu quero fazer uma breve leitura com os irmãos, lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 10 e 11, para que nós possamos começar aqui e discutir um pouco sobre o que a palavra de Deus fala conosco a respeito desse amor ao Evangelho, a respeito disso que o Senhor deixou para nós através de Jesus Cristo. Lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, João ele vai deixar para nós assim, dizendo assim: E ouvi uma forte voz do céu que dizia: Agora chegou a salvação, a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, ou é lançado, derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Versículo 11, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E mesmo diante da face da morte, não amaram a própria vida. Amém? Glória a Deus, muito obrigado por essa palavra. Bom, irmãos, nós estamos aqui no capítulo 12 de Apocalipse, onde é um capítulo, ele é um capítulo bastante interessante, porque nós conseguimos enxergar a história da igreja. Você vai ver, relatando aqui acerca de uma mulher, que constantemente em batalha contra o dragão, em fuga do dragão, que aqui é simbolizado aqui por Satanás. E essa mulher, se referindo à igreja de Cristo, nós estamos nesse capítulo onde ele tem uma riqueza muito grande e ele nos ensina a respeito do começo da igreja até o momento ao qual nós estamos vivendo. Nós conseguimos enxergar só nesse capítulo mesmo o princípio da igreja, as batalhas, pelejas, as fugas da igreja, o anseio pela vinda de Jesus Cristo. E nós chegamos em um período aqui onde João está relatando para a gente que naquela visão que ele teve na ilha de Patmos, ele ouviu uma voz a qual dizia para ele que uma forte voz, que dizia para ele que agora tinha chegado um tempo
aonde o acusador, que quando fala que o acusador dos nossos irmãos, essa voz é de um ser um ser celestial, que estava dizendo que tinha chegado um tempo aonde esse dragão, o Satanás, que é o acusador, ele tinha sido lançado dos céus. Ele tinha, por quê? Porque o Cordeiro havia vencido, né? Cordeiro que simbolizando Jesus Cristo, havia vencido, e tendo vencido, destronou Satanás de um lugar onde ele estava, que ele tinha uma autoridade, entre aspas, legal, para poder estar acusando, quando fala o acusador de nossos irmãos, né, que acusava diante de Deus, né, acusava os nossos irmãos diante de Deus, está falando exatamente disso, que Satanás ele utilizava de algo, e esse algo a própria lei, né, para poder acusar o povo de Deus, né? Quando está falando sobre os irmãos, é exatamente isso, é a igreja, é o povo de Deus. E aqui está falando que esse acusador, ele foi o quê? Lançado deste lugar, aonde ele podia fazer isso. Então, está falando disso no versículo 10, né? Que esse acusador tinha sido lançado, né? E lá no versículo 11 ele vai falar que eles, aqueles que eram acusados, né? Leia-se o povo antigamente, os irmãos em Cristo antigamente, e hoje você trazendo para você também. No versículo 11 vai dizer que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Em algumas traduções aí está falando pela palavra do Evangelho de Cristo, né? E aonde o Senhor tem me tocado muito no coração aqui, que essa palavra ela vem e fala que mesmo diante da face da morte, esses irmãos que eram acusados e que estavam vencendo pelo sangue do Cordeiro, pelo testemunho de Jesus Cristo, mesmo diante da face da morte, eles não temeram a morte. Eles não temeram a morte. E é exatamente sobre isso que eu quero falar nessa noite. Que esse povo, eles não temeram a morte, eles não amaram a sua vida mais do que aquilo que o Senhor tinha dado a eles para fazer, né? Que no caso que a gente conhece, né, o cristão leitor de Bíblia sabe o que o povo de Deus, né, sempre passou, independente condição social, independente daquilo que eu ou você temos ou não. A palavra mostra que o cristão, somente pelo fato dele ser cristão, pelo fato dele amar a Deus, ele pregar o Evangelho, ele já vive uma constante luta, seja familiar, espiritual, financeira. O cristão ele sempre está passando por luta, e a maior luta nossa neste mundo é o fato de nós estarmos na contrapartida deste mundo, né? O cristão, o ser humano, quando ele se declara um cristão, o que acontece é exatamente isso. Tudo que esse mundo vem pregar, tudo que esse mundo vem ensinar, nós estamos na contramão. Nós lutamos, né, para sempre estar na contramão, porque nós sabemos que aquele que está na contramão do mundo está na mão de Deus, né? E esses 2 versículos que nós lemos aqui do capítulo 12, ele mostra algo que é rico para nós, o povo de Deus, principalmente no período que nós estamos passando, que é um período de peleja, é um período dificultoso, tá? Isso está sobre todo mundo, mas mostra algo aqui que é rico, porque nós vamos ver, Apocalipse ele traz para a gente aqui, essa visão escatológica, ele traz para a gente aqui algo que nós precisamos ser maduros de encarar. O inimigo, ele está entre nós. O inimigo, ele está lutando contra nós. O papel dele não é nada mais, nada menos do que fazer o seu caminho desvirtuar, fazer seu caminho se atrapalhar todo, para que ele possa se declarar vitorioso sobre você, não sobre Deus, porque isso ele sabe que ele não consegue. Ele já está declarado derrotado. Mas sobre você, ele está de dia e de noite lutando, pelejando para que ele possa te derrubar. Se você terminar de ler esse capítulo, você vai ver que a palavra vai falar que o dragão ele foi lançado para a terra, e ele foi lançado enfurecido, cheio de ira, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Esse pouco tempo é o quê? É a chegada do nosso Cristo,
para buscar quem? A sua igreja. Então esse dragão ele está lutando, o inimigo está lutando, ele está pelejando contra a minha vida, contra a sua vida. Só que nós estamos passando, esse período que nós estamos passando, é um período que ele veio de fato testar exatamente esses 2 versículos que nós lemos. Diante da face da morte, você tem vencido pelo sangue do Cordeiro e pela pregação do Evangelho? Você tem estado na mesma condição que essa voz forte falou com João aqui? Satanás, ele foi vencido no cosmos celestial. Hoje ele não pode usar mais a lei, ele não pode mais te acusar, ele não pode mais te enganar. Ele tem capacidade. Em Apocalipse mesmo vai falar que ele tem capacidade para enganar todo mundo. Mas se hoje você é um cristão e se declara estar em Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, como você pode ser enganado se você possui a verdade? Ele não pode mais te acusar, porque Jesus Cristo, ele é o seu advogado. João vai falar isso. Filhinhos, não pequeis. Todavia, se pecardes, sabeis que tem um advogado diante de Deus Pai, que é quem? É Cristo Jesus. Satanás hoje ele não te acusa mais, ele não pode mais te enganar. Mas uma coisa que ele pode fazer, que às vezes a gente pode pensar assim, mas eu tenho sido tão alvejado pelas setas malignas de Satanás, ele não te acusa mais perante Deus. Lembra de Jó? Que ele acusou Jó perante Deus? Isso ele não faz mais, ele não tem mais legalidade para fazer isso. Mas diante de você mesmo ele faz. Ele não te acusa perante Deus, mas ele te acusa perante você mesmo. Pelas suas ações, pelas suas reações, pela forma que você vive. E aí quando você volta na palavra que nós lemos, você vê que um povo tem vencido Satanás, tem vencido esse dragão, tem vencido a batalha, a peleja. Porque o contexto desse que nós lemos aqui é o contexto de um povo sendo perseguido por esse dragão, mas também vencendo este dragão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do Evangelho. O contexto aqui que nós estamos lendo é esse. Mas, contrapartida, e se existe um povo que está sendo alvejado por Satanás, sendo alvo das suas setas, sendo alvo dos seus dardos inflamados, mas não está em Cristo Jesus, não está sobre o sangue deste Cordeiro, e nem tampouco vencendo pela pregação do Evangelho, qual seria o destino desse povo? O que será que aconteceria com esse povo? Então, verdade é que essa palavra ela mostra um povo que vence, mas vence por um motivo, porque está debaixo da proteção de Cristo Jesus e tem perseverado no Evangelho, na pregação do Evangelho. Mas essa palavra também ela fala algo que é o contexto da nossa mensagem hoje, que mesmo diante da face da morte, eles não temeram a morte, eles não colocaram a sua vida acima da pregação do Evangelho. Às vezes nós, pelo fato de amarmos muito aquilo que nós fazemos, como nós vivemos, nós colocamos a nossa vida acima de muita coisa que nós não devemos colocar. Nós colocamos o nosso caminhar, nós colocamos a forma que nós estamos vivendo, bens materiais, pessoas, acima daquilo que nós não devemos colocar. E uma dessas coisas é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Porque nós precisamos ter uma certeza no nosso coração. Você, a Igreja de Cristo, nós precisamos ter essa certeza de que se nós estamos em Cristo Jesus, nós não morremos mais. Aí às vezes a gente pode pensar assim, mas que loucura é essa? Que se eu estou em Jesus Cristo, eu não morro mais. Não é as minhas palavras, são as próprias palavras de Jesus Cristo. Quero que você abra comigo lá em João capítulo 11, versículo 25. João capítulo 11, versículo 25. Jesus Cristo ele vai falar somente o versículo 25. Olha o que Jesus Cristo ele vai declarar para a minha vida e para a sua vida. Olha o que ele diz. Fala assim, ó, Jesus disse-lhes, falando com o seu povo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Versículo 26, só para completar. E todo que vive e crê em mim nunca morrerá. E aí ele finaliza o versículo 26 falando assim, crês nisso? Você acredita? Você crê nisso? Pela fé, você crê nisso?
Olha o que Jesus Cristo está declarando aqui. Se você está nele, se você crê nesse Jesus Cristo, e crê em Jesus Cristo, meus irmãos, não é somente você falar assim, não, Jesus existe. Não, quando você crê, quando você tem fé, a fé ela produz frutos. E o fruto da fé ela é obra. O fruto da fé é obra. Você não pode somente chegar e falar assim, não, eu creio, não, Jesus Cristo que é o Filho de Deus, eu creio. Amém que você crê, mas a palavra fala que até o diabo crê e estremece. Né? Então, você vê que somente crer, saber que existe, não é o essencial. Não é o essencial, mas o crer, ele é acompanhado de obras. O crer, ele tem uma ação. Jesus Cristo fala, você crê nisso? Você crê que eu sou a ressurreição? A ressurreição de quê? A ressurreição da morte que nós já vivíamos. Lá em Efésios capítulo 2, vai falar que toda a humanidade estava debaixo da ira de Deus. E o nosso destino era isso, de fato, a ira de Deus, a morte eterna, perdição eterna, inferno. Era exatamente isso. Mas aí vem Jesus Cristo e fala, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu vou te fazer um ser ressurreto daquilo que você estava, daquele caminho que você estava andando, do destino que você tinha. O destino da perdição eterna que você tinha, Jesus Cristo vai te fazer um ser ressurreto. Você vai ressurgir disso daí. Como o quê? Como nova criatura. E nova criatura em quem? Em você mesmo? Não. Nova criatura em Jesus Cristo, porque Ele é a vida. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só existe Ele, é somente por Ele. Somente através dEle. Então Ele vem falando aqui com a gente, porque nós estamos aqui entendendo num contexto de que nós, como pessoas cristãs, como povo de Deus, nós não podemos temer a morte, nós não podemos amar a nossa vida acima das coisas de Deus. Leia-se aqui o Evangelho, a pregação do Evangelho, o exercício do Evangelho. Nós não podemos colocar a nossa vida, eu não posso pôr a minha vida, você não pode pôr a sua vida acima daquilo que é de Deus. Então, meu irmão, por que isso? Porque se você de fato entende que Jesus Cristo morreu por você, Ele te libertou, Ele mesmo diz, a palavra mesmo diz, fala, se Cristo vos libertou, verdadeiramente sois libertos. Você é liberto da morte. E a morte que eu estou falando não é de carne física, não. É da morte eterna, a pior que existe. A morte física aqui na Terra, para nós, um povo de Deus, e você precisa pensar dessa forma, porque senão você precisa se autoanalisar, analisar o cristianismo que você está vivendo. A morte para mim, a morte para você, ela é um benefício, é lucro, como diz o apóstolo Paulo. Morrer para mim é lucro, mas enquanto eu vivo para vós, pregando o Evangelho, fazendo a vontade de Deus. Esse tem que ser o nosso caminhar, essa tem que ser a nossa palavra, a nossa pregação. Isso tem que ser a nossa vida. Por mais que aparentemente pareça ser difícil, mas quando a sua fé está em Jesus Cristo, é algo que é como a raiz envolta a uma rocha. Você não vai arrancar ela. Isso precisa ser verdade no seu coração. Você ter uma crença e você viver uma verdade é diferente. Quando você vive uma verdade, você morre por essa verdade. E o Evangelho é a verdade que precisa estar no seu coração. E se for preciso você morrer por esse Evangelho, você tem que morrer. Esse é o cristianismo. O cristianismo que nós precisamos viver, que é o cristianismo bíblico, não é o cristianismo de hoje que nós estamos vendo às vezes um cristianismo tão barato, um cristianismo tão fraco, que se você está passando por uma dificuldade, você está em pecado, ou você está com um espírito maligno, ou você não é crente de verdade, porque hoje em dia estão pregando um evangelho onde você, enxergando a sua vida material, você coloca ela como destaque, você destaca ela como reflexo da sua vida espiritual com Cristo. Não. É impossível você viver uma vida cristã bíblica entendendo a sua vida cristã dessa forma. Não tem como você viver, você pegar e usar como parâmetro a sua vida aqui na terra, financeira, material, com a sua vida em Cristo. Quem faz isso vive um evangelho mentiroso, vive um evangelho fraco. Ah, pastor, mas a palavra fala também que nós comeremos o melhor dessa terra, e isso não é padrão, não é padrão. Olha a vida do próprio apóstolo Paulo, o quanto ele sofreu, não teve riqueza,
Contrapartida, olha a vida de Salomão, a palavra fala que nessa terra não pisará homem mais rico do que ele. Riqueza de fato não é um problema, ela só é um problema quando você põe a riqueza acima das coisas de Deus. Aí sim se torna um problema. A palavra te destaca 2 deuses nessa terra: Deus Pai, Criador dos céus e da terra, o qual nós vivemos e morremos por ele, e o Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro. Hoje em dia tem sido pregado demais esse segundo Deus nos altares. E aí quando você não tem um carro, quando você não tem a casa própria, quando você não tem riquezas, bens materiais, quando você não tem o glamour, está faltando alguma coisa para você ser crente de verdade. Mas a Bíblia não te ensina isso. A Bíblia não te ensina isso. Pelo contrário, a riqueza que a Bíblia te ensina a buscar é a riqueza da sabedoria em Cristo Jesus. Então, meu irmão, vamos buscar um parâmetro verdadeiro do cristianismo. E o parâmetro verdadeiro do cristianismo que você encontra para você pregar e viver é o bíblico. E esse parâmetro, esse padrão, ele fala que se você estiver mesmo em face da morte, eu quero que você liga isso aos dias que você está vivendo hoje. Pode ouvir essa pregação, colocando em destaque a sua vida hoje. O que você está vivendo, um momento de crise, pandemia, pragas, morte, é guerra. Olha você como igreja vivendo em meio a este mundo. E aí eu quero falar para você, se for preciso você morrer pelo Evangelho, você vai colocar sua vida em destaque ou a vontade de Deus em destaque? Porque segundo o que Jesus Cristo diz em João capítulo 11, você não morre mais, eu não morro mais, a igreja dele não morre mais. Mas se estamos nele, nós vivemos e vivemos eternamente. Não na carne. Isso aqui é só uma passagem. É só um período que nós estamos vivendo. Mas a verdadeira vida é essa que acabou de nos falar aqui. Em João, capítulo 11, versículo 25 e 26. Eu sou a ressurreição. Se você está em mim, você não morre mais. Por quê? Porque ele é a vida. E às vezes nós podemos olhar, o cotidiano que nós estamos vivendo, o período que nós estamos passando, e nós podemos falar assim: pastor, mas e aí? Como que vai funcionar essa pregação do Evangelho em meio à nossa vida agora, o atual? É pandemia, eu não posso sair de casa, eu tenho toque de recolher aonde eu moro, aonde eu estou vivendo eu tenho toque de recolher. Deu 8 horas da noite, deu às 20 horas eu não posso mais sair na rua. E aí, pastor, como fazer? Como eu desenvolvo esse evangelho dessa forma? Uma coisa, meu irmão, você tem que entender é o seguinte: o seu caminhar nessa terra, o que você vai pregar, você tem que ter o seu compromisso na Bíblia. Aprendizado do evangelho. Esse é o seu compromisso. Agora, como você vai pregar? O que você vai fazer? O Espírito Santo vai te levar a fazer. Só que existe uma diferença do Espírito Santo de Deus utilizar. Aquele que entende que a sua vida não é mais valiosa do que o Evangelho. A sua vida não é mais valiosa do que a pregação deste Evangelho. Não é mais valiosa do que o ID. Existe a diferença do Espírito Santo utilizar uma pessoa assim. E existe a diferença de uma pessoa que as coisas da terra, as coisas do mundo, as situações a qual ele está vivendo, é mais dificultosa, é maior, é mais tenebrosa, é mais terrível do que aquilo que foi chamado para viver. Você como cristão, você tem uma arma na mão que é tenebrosa, que é capaz, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo de Deus, ele é tão poderoso que ele é capaz de fazer a dicotomia entre a carne e o espírito, a separação entre dois, entre a carne e o espírito. Deixa eu falar com você uma coisa. Se você de fato acredita, se você de fato crê que você é um cristão, que Cristo Jesus te elegeu para a salvação, que você está nele, você precisa entender também que a sua vida não pertence mais a você. E se Deus te mandar sair de onde você está aí agora e pregar o Evangelho para aquela pessoa que Ele tem falado no seu coração para você ir, se Ele te mandar sair do seu lugar aí agora e pregar o Evangelho para tal, para ciclano ou betrano, você vai. Você tem que ir. Pastor, mas eu tenho que respeitar as normas. Você respeita as normas enquanto ela não te manda calar pelo Evangelho. Quando as normas te mandam calar o Evangelho, você morre pelo Evangelho. É simplesmente assim. Pastor, mas isso é tentar Deus, pastor. A Bíblia fala sobre tentar Deus.
Você tenta a Deus quando você quer fazer algo utilizando o Evangelho, mesmo utilizando o Evangelho para engrandecer a si próprio. Temos um exemplo claro disso. Um homem que pegou uma serpente, isso é verídico, é fato verídico. Um homem que pegou uma serpente venenosa e no meio de uma multidão, no meio de um povo, ele permitiu que, propositalmente, ele permitiu que essa serpente o picasse. Porque a palavra fala que aquele que crê, os sinais, né, que vão seguir, é que nós seríamos aí, picados por peçonhentas, por animais peçonhentos, e nós não morreríamos. E aí ele vai e pega esse evangelho, imaturamente, tenta provar uma coisa que na verdade sim é tentar a Deus. E aí, o que aconteceu com esse homem? Morreu, simplesmente. Morreu. Mas quanto à pregação do Evangelho, para disseminação, para espalhar, para enraizar a palavra de Deus, quanto a isso, não há barreiras para que possa fazer com que o Evangelho que nós vivemos e pregamos venha parar. A palavra fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E eu quero te convidar para a gente ler aqui no último livro. Eu quero te convidar a abrir a sua palavra lá em Atos, capítulo 21, do versículo 11 ao 13. E eu quero que você entenda algo. Eu quero que você entenda algo aqui, que é o que eu estou falando com você hoje. Cuidado com a forma que você interpreta a Bíblia. Não interprete a Bíblia de uma forma ao seu bel prazer, para que você possa ter aí uma certeza para permanecer no seu lugar de conforto. Cuidado para você não utilizar a Bíblia da forma que te agrada, porque você pode estar pegando a Bíblia, utilizando ela de uma forma que te agrada e desagradando o Deus que você veio nessa terra para servi-lo. Porque se a circunstância da terra fosse tão poderosa o suficiente para parar o Evangelho, e aqui, meu irmão, eu quero falar com você um negócio, para que você não entenda algo que eu estou falando, para você não entender que eu estou falando algo que eu não estou falando. Eu sei da importância de isolamento, eu sei do nível de dificuldade que muitos estão tendo, eu sei bem do nível de seriedade que é este vírus, eu sei. Mas eu também sei do poder do Deus que eu vivo por Ele, que eu morro por Ele. E esse Deus, Ele dotou o seu povo de estratégias. O que eu estou fazendo com você aqui, neste momento, é evangelizar. É evangelizar. Se você for ver, tem aqui alguns irmãos juntamente comigo, à distância. Se você for ver, tem ali um álcool gel, tem a minha máscara aqui próximo. E não estou parando o Evangelho. Pastor, e se Deus te mandar ir na rua? Máscara, álcool gel, distanciamento. Sabe por quê? Porque o Evangelho ele é poderoso. Se ele é poderoso, se a palavra do nosso Deus é poderosa, por uma oração, você curar alguém à distância, longe de você, que dirá a 2-3 metros de distância de você? Só que essa pandemia, ela está sendo ferramenta para o próprio povo da igreja utilizar como o motivo de ficar em casa, o motivo de não ler uma Bíblia, o motivo do seu desânimo. Irmão, toma cuidado, porque no último dia vai haver um julgamento, e você pode estar se enganando, você pode estar falando algo para o seu coração que na verdade não tem nada a ver com o que Deus está almejando de você. Toma cuidado para você não estar se enganando, para você não estar vivendo um evangelho ao qual não está na Bíblia. O evangelho que Deus aceita eu viver e você viver é o evangelho que está na Bíblia. Qualquer coisa a parte disso daqui, para Deus não importa. É irrelevante. Imagina eu e você estarmos vivendo uma vida onde a sua vida toda você passou aí se enganando em um evangelho que na verdade não tem nada a ver com Bíblia. É por isso que eu bato firme em cima todas as pregações. Leia a Bíblia. Eu estou pregando para você aqui, mas marca cada capítulo, cada versículo e olha texto, contexto, olha o que Jesus Cristo está falando e observa, porque o coração do homem pode ser enganoso.
Toma cuidado para você não estar vivendo aprisionado nas suas dificuldades, na dificuldade de uma leitura de Bíblia, na dificuldade do evangelismo, na dificuldade de falar de Deus. Pastor, mas eu tenho muito medo do corona, mas eu vou falar com você um negócio, meu irmão. O corona não é maior do que o seu Deus, não. Uma pandemia não é maior do que o seu Deus. Porque se o seu Deus, o meu Deus, fizer isso aqui, ela acaba. Ele é poderoso o suficiente para isso. Mas ao contrário de muitos que estão em cima do altar pregando aí, a palavra nunca ensinou que eu e você, Igreja de Cristo, passaríamos assim, a pão de ló, a águas frescas neste mundo. Pelo contrário, Jesus Cristo falou: eu estou enviando vocês como ovelha em meio de lobos. Então tudo que vier nessa terra vai ser para te confrontar como povo de Deus. A diferença é o que você vai fazer. Você vai se acovardar? Ou você vai amar o Evangelho mais do que a sua própria vida? E mesmo em face da morte, você vai pregar o Evangelho. Você vai viver o Evangelho. Você vai continuar proclamando o nome desse Cristo. É isso que o Jesus Cristo está falando conosco nessa noite. É isso que Jesus Cristo está falando comigo, com você, através dessa palavra. E quanto à nossa perseverança, lá em Atos capítulo 21, do versículo 11 e 13, olha para você ver, Lucas vai relatar aqui um episódio da vida de Paulo, do apóstolo Paulo, que ele estava saindo ali de Cesareia em destino a Jerusalém. Ele tinha chegado de Cesareia, ficado ali hospedado na casa de Filipe, que é um dos discípulos. E demorando um período ali na casa dele, a palavra de Deus vai falar que Lucas vai relatar para a gente que chegou um profeta, lá no versículo 11 fala assim, que esse profeta, né, ele veio ao nosso encontro, pegou o cinto de Paulo e amarrando com ele os próprios pés e as mãos, disse: isto diz o Espírito Santo. Dá uma pausa aqui. Espírito Santo, letra maiúscula, E maiúsculo, S de Espírito Santo maiúsculo, está destinando ao Espírito de Deus, tá? É o Espírito Santo de Deus. Olha para você ver isso aqui. O Espírito Santo, assim diz o Espírito Santo: assim os judeus em Jerusalém, que era o destino onde o apóstolo Paulo estava indo, amarrarão o homem a quem este cinto pertence e o entregarão nas mãos dos gentios. Versículo 12, ouvindo isso, rogamos-lhes, os outros discípulos que estavam junto com Paulo, pediu ele insistentemente, rogou a ele, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém, pediram a Paulo para não subir em Jerusalém. Paulo, porém, respondeu: que fazei chorando e magoando-me o coração? Porque estou pronto não só a ser amarrado, mas até a morte em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Ou seja, ele estava pronto não somente para ser amarrado, aquilo que o profeta fez ali, amarrou a mão, amarrou o pé, mas também estava pronto para morrer. Se a morte fosse para quem? Jesus Cristo. Olha o que eu falei: pastor, nós estamos tentando a Deus, pregando o evangelho às vezes na rua ali, pregando o evangelho, saindo de casa para pregar o evangelho, nós estamos tentando, não está tentando a Deus não, meu irmão. Quem foi que falou com o apóstolo Paulo aqui? O profeta. Vamos pegar deixa eu dar uma explicação para vocês aqui a respeito de profeta. Profeta, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, onde eles apareceram aqui, todos eles tinham o poderio, todos eles tinham aqui o nível de veracidade da sua palavra, como se fosse o próprio Deus falando. Profeta é a boca de Deus, aquele que Deus fala e ele vai e proclama a nação, a um povo específico, como aconteceu aqui, a uma pessoa específica, como aconteceu aqui para Paulo. Então, quando ele fala aqui, o Espírito Santo, isso diz o Espírito Santo, o dono desse cinto aqui, vai acontecer exatamente isso com ele. Apóstolo Paulo recebeu como? Deus está me alertando do que vai acontecer. Ele não me falou para não ir. Ele me falou que eu vou ser amarrado e vou ser entregue, vou ser amarrado em Jerusalém, que é o destino para onde eu estou subindo, ali de Cesareia ele subiria para Jerusalém. Eu vou ser amarrado e vão me entregar na mão dos gentios. E se você continuar lendo, foi exatamente isso que aconteceu com ele. Pegaram ele, amarraram ele, né? E mais uma vez ele sofreu por amor ao evangelho.
Mas aí ele vem e fala assim, ó, por que vocês fazem isso, chorando, se amargurando? Por que vocês tristecem meu coração desse jeito? E isso, meu irmão, às vezes você vai falar assim, ó, pra você ver, Paulo com carinho, né, com eles, só porque vocês estão tristes. Não, meu irmão. É simplesmente porque aquele povo não estava na mesma visão. Peraí, eu estou fazendo isso aí, é pelo Evangelho. Se eu for amarrado ou se eu morrer, tanto faz. É pelo Evangelho, é por Cristo Jesus, é o nosso Senhor. É por Ele que eu estou fazendo, não é por qualquer um. E aí, ele fala, por que vocês estão aí amargurados, chorando, entristecendo meu coração? É isso que eu tenho ensinado vocês? Porque se vocês se lembram, o apóstolo Paulo, ele próprio falou assim, ó, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Jesus Cristo. Ele disseminou o evangelho que ele estava vivendo. E ele fala, por que vocês estão entristecendo meu coração desse jeito? É isso que eu estou ensinando a vocês? E daí se eu for amarrado, se eu for... Eu estou pronto tanto para ser amarrado, até mesmo ser morto. O próprio apóstolo Paulo, ele fala, morrer para mim é lucro, mas enquanto eu vivo para pregar o evangelho. Então, meu irmão, diante do que a Bíblia mostra para nós nessa noite, qual que é a sua desculpa para nos enfornarmos dentro de um lar, achando que eu vou morrer? Se eu sair, eu vou morrer. Se eu ir pregar o evangelho para alguém, nossa, meu Deus, eu vou morrer. Que loucura é essa que está passando na mente da igreja? Que maluquice é essa que tem se passado na mente do povo de Deus, que tem colocado a sua vida acima das coisas de Deus? O próprio Jesus Cristo, ele diz, aquele que amar pai e mãe acima de mim, não é digno de mim. Aquele que amar esposa, aquele que amar qualquer coisa que for acima de mim, aquele que amar sua própria vida acima de mim, não é digno de mim. Meu irmão, entenda uma coisa, você não é proibido de viver a sua vida da forma que você quer, mas Jesus Cristo não é obrigado a te aceitar da forma que você quer ficar. Aqueles que estão em Cristo apresentam mudança, aqueles que estão em Cristo fazem aquilo que Cristo quer, porque se Ele é Senhor da sua vida, você se curva à vontade dEle. E nessa noite é exatamente isso que eu tenho trago para os irmãos, através da palavra de Deus. Não é o que eu digo, mas é o que a palavra de Deus tem falado conosco. Até porque eu retirei tudo da Bíblia e não daquilo que eu imagino ser. Então, para que você fortaleça o seu coração, em nome de Jesus, entenda isso. Satanás não é maior do que você. As dificuldades dessa terra não é maior do que você. Pandemia, vírus não é maior do que você. Você precisa sim se cuidar. Você precisa se cuidar. Tá aí tudo aí, ó. Já falei. Álcool em gel, máscara, distanciamento, tem tudo isso aí. Está comprovado, esse vírus ele não é um vírus com a densidade suficiente para planar no ar, ele é só por contato, saliva e etc. Então, meu irmão, as estratégias estão aí. E citando a Bíblia novamente, Tiago vai falar que Deus ele não permite que a peleja venha sobre o seu povo antes que ele envie o escape. Eu quero falar para você que a peleja está aí, pandemia, que é o escape, está aí, máscara, tudo. Mas o evangelho não pode parar. A pregação do evangelho não pode parar. E se for preciso você morrer por isso, que morra. Porque você está morrendo pelo evangelho. É pelo seu Senhor Jesus que você está morrendo. Se for preciso, usando as próprias palavras do apóstolo Paulo aqui, se for preciso você ser amarrado ou você pegar esse vírus, se for pela pregação do evangelho, meu irmão, faça. Porque a sua vida não te pertence mais. Esse é o pensamento daqueles que escreveram a Bíblia, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então significa que esse é o desejo de Deus para o seu povo. Você vê o profeta, que levou o nome de profeta chorão, escondido dentro da caverna por causa da dificuldade que rodeava ele, o povo tentando matar ele. A sua vida estava em risco, né? Os profetas já tinham tudo sido mortos, e tinha sobrado só ele, e ele derramando aquela lamúria sobre Deus. Diante de Deus, o Todo-Poderoso, e ele reclamando. Você está diante de Deus, não reclame, viva a sua vida para o Evangelho. Saia, levante-se, não deixa a procrastinação te pegar, não deixa a preguiça te pegar, meu irmão.
porque eu sei que o inimigo tem usado muito desse cotidiano que nós estamos vivendo para enfraquecer, lançar setas na mente do povo de Deus, e com isso te suprimindo a sua boca, não deixando você abrir sua boca mais para pregar o Evangelho. Mas se você, assim como Isaías, proclamar e gritar a Deus: Senhor, eis-me aqui, envia a mim, você pode ter certeza que Deus ele vai te enviar. Pastor, mas eu posso pegar o corona e morrer, e daí se você morrer? E daí? A sua vida é mais valiosa do que o Evangelho? Certamente que não. Então eu quero deixar para você, nesse momento, essa palavra: viva para Deus, viva para a pregação do Evangelho, independente se sua vida está em risco, uma vez que ela não é mais sua, mas ela pertence a Cristo Jesus. Viva para Deus, vive pregando o Evangelho, viva disseminando essa verdade, essa fé no coração de um povo que está sendo suprimido por pandemia, por pessoas que estão falando aí sobre profecias que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Meu irmão, não preocupa com o que vai acontecer neste mundo, preocupa com sua vida espiritual, pela pregação do Evangelho. Em nome de Jesus, que você possa ter absorvido o contexto que Deus quis passar nessa passagem, nessas breves passagens desses livros que nós lemos, que você possa ter absorvido um pouco disso, e possa ter entendido que nada, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade pode te afastar de Jesus Cristo, pode te afastar do amor de Cristo. E ainda que você venha colocar a sua vida em risco, mesmo diante da face da morte, que você não venha amar mais a sua vida, mas que você venha amar a Jesus Cristo, ao Evangelho, a ponto de não só ser amarrado por isso, mas também morrer por este Evangelho. Amém? Que Deus possa ter te abençoado nesse breve período com essa palavra. Quero te convidar a se inscrever aí no nosso canal do YouTube. Nós estaremos também postando no Facebook, mas o nosso canal principal vai ser o YouTube, neste período onde nós estamos disseminando a nossa palavra através das redes sociais. Olha aí mais uma estratégia, né? Para quem gosta muito de ficar com o telefone, para de ficar sempre no WhatsApp, no Instagram, olhando notificação dos outros, besteirada dos outros, e começa a pregar mais o Evangelho, falar mais do amor de Deus. Para de ver problemas dos outros, para de ficar vendo negócio de Big Brother. Foca a sua vida em disseminar coisas boas, para que o mundo, porque você veio pregar o Evangelho foi para o mundo, não foi para quem já é salvo, não, para quem já está aí em Cristo Jesus. Fala do amor de Cristo para aquele que não tem Cristo, fala dessa salvação, dessa certeza, dessa vida eterna. Você foi chamado aqui para isso, amém? Que Deus possa ter te abençoado com essa palavra, que Deus possa abençoar a sua vida ricamente, em nome de Jesus Cristo. Eu quero convidar você, para a gente finalizar essa pregação, eu quero convidar você a orar juntamente comigo. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Se você estiver passando por esse tipo de dificuldade, desânimo, se você estiver passando por esse tipo de tribulação onde o inimigo está tentando suprimir a sua fé, eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça aí onde você está. Pai querido e soberano, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por este momento, esse período onde nós podemos passar, Senhor Deus, alguns minutos apenas, mas sendo, Senhor Deus, enriquecidos com a Tua palavra. Pai, que esse não seja somente, Senhor Pai, um período da nossa vida, mas que a nossa vida seja envolto, Senhor Deus, ao contexto que o Senhor nos trouxe aqui. Entendendo, Senhor Deus, que a nossa vida não é mais valiosa quando falamos a respeito do Evangelho, mas se for a respeito do Evangelho que nós venhamos, Senhor Deus, entender que nós devemos morrer se for preciso, para que esse Evangelho seja pregado. Em nome de Jesus Cristo, eu quero orar pela vida, Senhor Deus, das pessoas que estão neste lugar, das pessoas que estão, Senhor Deus, neste momento me assistindo, que o Senhor possa, Senhor Pai, acender, Pai, ou reacender a chama deste coração, Pai, ao ponto, Senhor Deus, dessa pessoa não amar mais a sua vida, e se estiver diante da face da morte, Senhor Deus, que essa pessoa venha, Senhor Deus, enfrentar, ó Deus, a morte, sem o medo de morrer, porque tem a convicção que, estando em Cristo Jesus, ela não morre mais, mas vive para todo sempre. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a nossa nação, abençoa, Senhor Deus, este mundo. Que o Senhor faça a sua vontade, Senhor Deus, através dessa pandemia que está aí. Que tua vontade seja feita e que ela, Senhor Deus, venha durar enquanto assim o Senhor quiser.
Em nome de Jesus Cristo, nós somos os teus servos. Nós não estamos aqui para te ensinar como trabalhar, nós não estamos aqui para te ensinar como fazer, ó Pai, como fazer a gestão da tua vontade, mas nós estamos aqui para nos curvar, Senhor Deus. Assim como o trigo se curva, Senhor Deus, na época da colheita, nós estamos aqui para nos curvar perante a tua vontade e dizermos a ti: Senhor, eis-nos aqui, envia nós, ó Pai, aonde quer que seja. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Continue fortalecendo a nossa fé. Abençoa, Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, do ouvinte, Pai, neste momento. Abençoa, Senhor Deus, ó Pai, a tua nação brasileira. Abençoa o teu mundo, Pai, porque ainda, Senhor Deus, o teu povo está nessa terra, proclamando o teu evangelho, Senhor. E que este evangelho seja proclamado sem medo da morte, Pai, mas que nós possamos viver na tua vontade, em nome de Jesus. Que você possa ter sido abençoado, que o Espírito Santo de Deus possa estar aí, juntamente com você, testificando essa verdade no seu coração. Nós estamos aqui falando da Igreja Batista Luz do Mundo, do Alterosa. Se você tiver o desejo, precisar de uma oração, quiser uma visita, se você quiser participar, saber das agendas, né, da nossa igreja, que você pode deixar nos comentários, deixe no comentário, deixe aí. No momento nós estamos também ao vivo aqui pelo Instagram, que você possa deixar o seu comentário aí também, o que você estiver precisando, que você entenda que nós estamos à sua disposição para a pregação do Evangelho e para aquilo que Deus nos colocar à vontade dos irmãos. Que Deus te abençoe, nós nos vemos na próxima pregação, seja ela ao vivo gravada ou pessoalmente, que a vontade de Deus seja feita em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.